Harvard tem um trabalho, eles fizeram várias revisões temáticas para tentar dar um guideline, passo a passo, assim como o CAMAT, o NICE, para vários quadros em saúde mental. Esse aqui é o quadro de mania. Tem vários outros. Tem outros, inclusive, que a gente discutiu aqui nesse espaço de aula. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Essa revisão é de 2000, o original é 2013. 2013, tá? Ah, Rafael, tem muito tempo. É verdade. Tem muito tempo. Mas os outros têm mais tempo ainda. Esse é um dos mais novos que tem. Ele vem depois do CAMAT, depois do NICE, tá? Então ele é muito atualizado ainda. E ele se propõe a mostrar um passo a passo que eu vou mostrar para você aqui. Chegou o paciente, ele toma remédio, já respondeu, é refratário, o que eu faço? Né? E ele fez uma revisão da literatura de vários outros guidelines e de todas as referências. Então ele fala assim, olha, o lítio tem 3 meta-análises, tem não sei quantos duplos cegos que fala isso, esse mostrou que vai bem, esse mostrou que não vai bem. Então é muito robusto, ele não fala só assim, usa ou não usa, ele fala o porquê. E é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. E ele fala, quando a gente vai tratar um paciente em mania, que a gente tem 3 prioridades. 3 prioridades. A primeira é tem que prescrever um remédio que funcione, que ajude. Como assim, Rafael? Que eu dê lá a medicação e o fogo da mania baixe. Senão não adianta nada, né? O segundo é que ele previna novos episódios de mania. Então não basta só baixar o fogo, tem que manter o fogo apagado. Rafael, isso parece redundante, mas não é, porque tem medicações que são melhores para baixar a mania, mas tem uma chance futura do paciente ter de novo. Outra só serve melhor para o paciente permanecer eutímico. E sempre, a gente tem que minimizar os efeitos colaterais. Tem muitos remédios que funcionam, que são bons, que previnem novos quadros, mas que tem tanto efeito colateral, a gente vai ver, que acaba não sendo a primeira escolha por conta disso. Afinal de contas, paciente que tem efeito colateral faz o quê? Abandona o tratamento. Abandona o tratamento. Então, antes de mais nada, guarde o seguinte: eu já vou resumir de cara a ópera para você, não vou fazer suspense, eu vou falar o final da história, depois a gente vai aprofundar nas discussões. Então, basicamente, se você tem uma mania pura, você vai usar lítio o que essa guideline sugere, lítio em monoterapia, ou pode associar um antipsicótico atípico, né, dos de segunda geração, preferencialmente a quetiapina, talvez a risperidona. Então, bom, chegou o paciente em mania típica. Como é que é a mania típica? Tá eufórico, tá com taquipsiquismo, tá com uma redução da necessidade de sono, tem um bem-estar desproporcional, tá cheio de planos, né? Tem um quadro delirante, humor congruente, acha que é Jesus Cristo, tá dando dinheiro na rua. É lítio. É lítio, é lítio, é lítio, é lítio, é lítio. Aí você pode associar um antipsicótico atípico. Essa guideline fala que você pode esperar um pouquinho. Ela até fala, no ambiente de internação, tudo bem, já começa com os dois. A gente vai discutir isso. Mas se tiver um pouquinho de tempo, dá para começar só com lítio monoterapia. E se for associar algum qual? Quetiapina, 600 miligramas, tá? 600 miligramas, pelo menos. E a risperidona, que são boas medicações. E se for uma mania mista? Esse já é um diferencial do trabalho, né? Que outros trabalhos não fazem essa distinção. Se for mania mista, quer dizer, o paciente está no quadro de mania, os critérios de mania, mas ele tem alguns sintomas depressivos, 3 ou mais. Então, se ele tem um pensamento de morte, se ele tem, às vezes, lentificação, enfim, tem algum sintoma depressivo, aí muda. Aí o lítio não vai tão bem. Aí a gente deve dar um antipsicótico atípico, preferencialmente a quetiapina, mas preferencialmente em monoterapia, valproato ou carbamazepina. Esse slide é o momento foguinho, por quê? Eu queria que você guardasse esse. A gente vai esmiuçar bastante, falar das outras medicações, mas se você lembrar disso daqui, você já vai nadar de braçada. Chegou o paciente de mania, puf, é pura lítio, ou lítio mais um antipsicótico atípico, quetiapina e risperidona. Mania mista, o paciente está mais com humor irritável, tá choroso, acho que é mista, então lítio não, antipsicótico. Na dúvida, quetiapina, 600 miligramas. Lembre disso. Então vamos aprofundar esse algoritmo que ele vai trazer para a gente. E como é que funciona esse algoritmo? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Eu tirei uma foto do artigo, tá? Mas eu vou traduzindo. Então, é legal porque é um passo a passo. Eu vou passar mais rápido, depois a gente vai voltar. E eu vou fazer esse movimento nessa aula de ir e voltar, porque é muita informação. Eu condensei ao máximo
mas eu acho que rende bem dessa forma. A gente faz o panorama geral e vai esmiuçando. Então, o paciente chegou, é mania? Não tem nenhuma uso de substância que está induzindo, não tem um problema orgânico, tira o antidepressivo, tá bom. Então, a gente tira o antidepressivo, primeiro passo, se tiver, que é comum. Trata, se tiver alguma questão com droga, deixa abstinente. Ele fala, se tiver algum transtorno de ansiedade também. Ainda tá mania? Ótimo, então é mania mesmo. Então, quando a gente for prescrever um remédio, sempre tem que considerar se a paciente está grávida, ou tem risco de gravidez, tem que fazer o teste de gestação. O manejo da emergência, ele dá algumas sugestões, então lorazepam IM, que não tem no Brasil, a gente usa mais o Fenergan, o haloperidol para agitação severa. ECT para pacientes que não podem fazer intolerância à farmacoterapia, às vezes gestante, medicação. Ou que já responderam ECT no passado. No Brasil, na nossa realidade, a gente não faz ECT de cara, né? É só para quadros refratários. A gente vai ver também o histórico de tratamentos da mania. Olha, esse paciente aqui, ele melhorou com ziprasidona. Ah, mas o guideline fala para começar com lítio e com quetiapina. Não interessa. Se o paciente já ficou bem no passado, usa o que já ficou bem. Então, na verdade, esses primeiros passos é para a gente fazer o quê? A gente vê o background do paciente. Quem tá grávido, o que já usou, e a gente vai identificar o tipo da mania. E isso, esse guideline, é o único que ele faz isso. O CAMAT não faz, o NICE não faz, ninguém faz. Então, se for mania pura, já começa com lítio. E se não responder ao lítio, pelo menos 2 semanas, aí adiciona a quetiapina. Ou outro antipsicótico atípico. Tá? E lembrando que quetiapina, dose de 600 miligramas. Tá? E se for mania mista, quetiapina. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba caindo na quetiapina. Mas lembre-se, 600 miligramas. O que tem por aí de paciente com subdose de quetiapina não está escrito, não é brincadeira, tá? Então, essa é uma parte do algoritmo. Você vai entender direitinho depois, fica tranquilo. Eu vou voltar nesses nós. Cada etapa ele chama de nó. Então, muito bem, ó. O paciente não respondeu bem ao lítio, ou era um quadro misto e chegou com quetiapina. Não respondeu. E aí? Se for uma mania pura, a gente vai trocar a quetiapina para outro antipsicótico ou vai considerar o valproato. Se for uma mania mista, a gente vai adicionar o valproato. Então o paciente chegou na mania mista, quetiapina não melhorou, a gente adiciona o valproato. Se não melhorou, a gente pode adicionar o lítio lá no fim da linha. Então a diferença principal, guarde isso, é que para quadros de mania mista, o lítio é lá a última escolha, né? Eu gosto de falar assim para os alunos, falar para a residência, guarda porque o lítio não serve, porque o resto ele vai bem. E ele não serve para cicladores rápidos, que a gente não vai falar aqui nessa aula hoje, mas pacientes que têm 4 ou mais episódios de mania ou depressão ao longo de 12 meses, ou quadros mistos, ou depressão mista, que é outra história, outro guideline, ou quadro de mania mista, fica lá para o final. Então, tentou, primeira estratégia, não deu certo. O que a gente faz? Então, vamos lá. Trocou para quetiapina ou adicionou lítio, não respondeu. Aí ele fala, ó, for all options which follow. Então, a gente para o remédio, isso é muito importante. O sujeito está usando lá, lurazidona 40 miligramas, não ajudou nada, tira, não vai acumulando, fazendo empilhamento de antipsicótico. Não, tira, melhorou, tira e troca. Mantém o que ajudou, tá? Por isso que é importante uma coisa por vez, né? Evitar 2 antipsicóticos, isso é muito importante. Não tem evidência que 2 antipsicóticos juntos funcionam melhor. Trocar ou adicionar drogas conforme for necessário, tá? Normalmente de classes distintas, então, anticonvulsivante, antipsicótico, tá? E tentar as seguintes opções. Aí ele fala, olha, lítio não funcionou, valproato não funcionou, quetiapina não funcionou, o que ele sugere? Risperidona. O bom e velho haloperidol é um excelente antimaníaco, excelente, guarde isso. E para quem trabalha no SUS, às vezes é o que tem, e tá bom. O problema do haloperidol é que a longo prazo tem risco maior de causar distonia, discinesia. Então, podendo a gente evita, mas pode fazer, tá? Olanzapina entra depois. Por que não funciona, Rafael? Funciona, mas é muito efeito colateral. Carbamazepina, eu não gosto muito. Cariprazina, no Brasil, nunca vi. Ou valproato, não foi ainda. Segunda, aripiprazol. Olha só, aripiprazol e ziprasidona. O aripiprazol é uma medicação que o pessoal gosta muito porque não dá ganho de peso, tá? Mas, lembre-se, na mania,
ele não é ilegal, não. Olha só, segunda linha aqui dos acréscimos. Então, a letrozol vai também. E terceira linha é clozapina, tá? Eu tô dando uma passada geral, depois a gente vai mastigar. Então, a clozapina, que a gente usa para esquizofrenia refratária, pode ser usada para lítio, sim. Já vi muitos pacientes que ficaram bem com clozapina. É duro, mas vai. Não respondeu ECT, tá? Não respondeu ECT. Então, o ECT acaba sendo o fim da linha.